Saudações, meus queridos. Eu sou o Cryon, do Serviço Magnético. Hoje o grupo se encontra em Luxor, o lugar de muitas tumbas. A mensagem deste dia será sobre ascensão, iluminação e consciência. Não se confundir qualquer uma delas como necessariamente pertencendo juntas. Há alguns quebras-cabeças com a cultura que vocês estudam. Vocês já sabem que quando vocês estudam o Egito Antigo, ele é diferente do Egito de 2000 anos depois. Então nós nos concentramos no início e começamos a falar sobre alguns quebras-cabeças que alguns de vocês observaram. Antes de fazermos qualquer outra coisa, nós dizemos que estas canalizações que se tornam mais elegantes em informações, nós damos a vocês antes dos grandes temas. Pois quando vocês chegam àquilo que é Gizé, vocês ficarão sobrecarregados com ideias, aquilo que vocês estão vendo e também simplesmente a simples magnitude de tudo que está lá. Então, por agora, nos tornamos esotéricos, mais uma vez. Nós falamos sobre a escuridão e a luz. E literalmente, a história da criação dos humanos. Sociedades, culturas e humanos, todos têm a escolha. Dependendo de sua liderança, de seus xamãs e em qual direção eles vão. Por todo o planeta, vocês observam as várias direções que as culturas tomaram. Deixe-me dar-lhes uma regra, quase um axioma da sociedade. Se a cultura decide ir em direção àquilo que é ganância e controle, as várias culturas que tentam isso têm uma extensão de vida de no máximo 600 anos ou menos. Mas as sociedades que vão em direção àquilo que é a luz, a ascensão e intuição podem durar para sempre. Passos para a escuridão são fáceis, passos para a luz são mais difíceis. E é isso que eu quero discutir hoje, brevemente, na direção que talvez vocês possam compreender. Vamos olhar para a direção que os antigos tomaram, quase desde o início. Vamos falar sobre isto. Luz. Você vê ênfase em algum lugar no Egito, na luz? E a resposta é em todo lugar, o tempo todo. Qual é a diferença entre a margem oriental e ocidental do rio Nilo? E a resposta é luz. O que é que vocês veem escrito pelos antigos com relação à luz? As instruções estão em toda parte. Com relação àquilo que é o que eles consideram uma ascensão da cultura e também dos humanos que estão na cultura. O que vocês veem na cultura egípcia sobre a ascensão? Isto é, que todos os seres humanos participarão no pós-vida. Em algumas outras culturas, eles também participam no pré-vida e no pós-vida como um círculo. Agora deixe-me perguntar-lhes o que vocês viram em Roma e quanto tempo durou. E é isso que eu quero então brevemente mostrar e falar no dia de hoje. A cultura era intuitivamente orientada em direção à ascensão e luz. Os templos
falam sobre os degraus para o céu. Este é um conceito de ascensão. Vocês não veem isto em muitas culturas originais. Então, os egípcios tinham a intuição que guiou a cultura para valores de ascensão e luz. Mas e que tal a consciência? E aqui está onde nós separamos isso e os conceitos de forma que vocês possam compreender muito melhor o que isso significa. A luz e a ascensão são intuitivos. O pós-vida é intuitivo. A consciência, por outro lado, precisa ser algo que evolui. Há um quebra-cabeças aqui. E agora eu falarei sobre ele. Pois está nos lábios de muitos que são esotéricos, que ouvem estas canalizações. Eu falo sobre a sabedoria nas paredes dos templos e nas tumbas. Eu falo sobre os degraus para o céu, que estão construídos no interior. Eu falo sobre aqueles antigos que construíram toda a ideia de sua existência baseado para onde eles iriam depois que morressem. E, no entanto, há algo errado aqui. Cryon, como você pode falar sobre a sabedoria dos egípcios quando, obviamente, eles não tinham nenhum problema em matar seus próprios irmãos e irmãs e escravizar culturas inteiras para construir as estruturas? Será possível que você pode então ter uma cultura que está consciente de Deus, da ascensão, da iluminação e da luz, e ser ao mesmo tempo uma baixa consciência? Sim. Vamos olhar para algo que todos nós compreendemos. A consciência é algo que é aprendido, desenvolvido e evolui. Quando vocês começam a ensinar seus filhos, vocês podem ver isto de forma muito clara. Vocês amam seus filhos. Antes deles terem um vocabulário, vocês os ensinam o amor. Eles compreendem o conceito do amor e compaixão dos seus pais. Mas, ao mesmo tempo, através do seu crescimento, algumas das crianças são brutais umas com as outras. Até mesmo com animais que estão ao seu redor. E então, vocês começam a ensiná-los o que é certo e errado, a integridade, e então a consciência começa a se elevar, ou não, dependendo da criança. Então vamos rever. Pode-se ter uma criança que está consciente do básico, do amor, da compaixão, de onde isto vem, e, no entanto, ser completamente ignorante de como aplicá-lo para eles mesmos. E ao longo dos anos, elas crescem para dentro disso. Elas interagem umas com as outras. E esta é a diferença entre algumas coisas que são espirituais intuitivamente e coisas que são humanas e precisam ser desenvolvidas pela sociedade e pela interação humana. Este planeta está movendo-se para a compaixão. Vocês podem medi-lo até mesmo nos últimos 100 anos, de como os países estão trabalhando uns com os outros, ao invés de conquistar uns aos outros. Como os humanos estão reagindo uns com os outros, ao invés de simplesmente matar uns aos outros, o que é chamado guerra. Nós já dissemos muitas vezes, vocês já estão atrasados para uma guerra que não virá, pois vocês estão começando a evoluir em consciência. Então, o que vocês veem no Egito é um despertar intuitivo de Deus, o pós-vida, a luz ela mesma e a ascensão. Conceitos muito elevados. E, no entanto, a consciência da cultura precisa crescer. Há um grande exemplo, conforme terminamos, que nós já demos muitas vezes antes, de uma consciência em evolução.
E nós damos a vocês os israelitas, conforme eles saíam deste lugar, livres pela primeira vez, em centenas de anos, livres. E eles então foram destinados a caminhar no deserto por 40 anos. E isto não é uma metáfora. Isto é a verdade. Eles literalmente caminharam em um círculo por 40 anos. E nós dissemos por quê. Pois os israelenses, que eram os israelitas antes, eram literalmente aqueles que trouxeram o conceito do Deus único. E, no entanto, eles precisaram caminhar no deserto por 40 anos. E isto é para que uma nova geração pudesse nascer durante aquele tempo. E aqui está o motivo. Novamente, não se pode levar a consciência de escravos para a terra prometida. E então, as crianças precisam nascer sem nunca ter tido a consciência da escravidão, porque isso estava imbuído através de centenas de anos, através do acástico. Percebe o que estou dizendo? A natureza humana evolui para estados mais elevados, se ela escolher. Mas, ainda assim, pode ter os conceitos básicos da sabedoria, de Deus, da luz, até mesmo do ser reencarnado. Vocês verão isto aqui, em toda parte. Eu acabei de responder a pergunta que alguns têm feito desde o início. Separe os dois e compreenda que a evolução da consciência é do que se trata realmente este planeta. Eu finalizarei com isto, algo que vocês já ouviram antes, que vocês sempre bebam do Nilo. E assim é.